Mateus, capítulo 7. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. É o capítulo que encerra, talvez, o sermão mais conhecido de Jesus. Talvez você não conheça o capítulo 7, mas conhece o início desse sermão, que é o famoso sermão das bem-aventuranças, ou sermão do monte, que se inicia no capítulo 5 deste Evangelho, e vai até o finalzinho deste capítulo de número 7. Depois daqui, Jesus começa a realizar obras miraculosas, incríveis. E antes de realizar todas estas obras, ele ensina o corpo, ensina aqueles que estão ouvindo a respeito das características dos habitantes do reino. Isso é importante que seja compreendido. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, até o final do capítulo 7, não fala sobre coisas futuras, tampouco fala sobre coisas que são requisitos para se tornar membros do corpo. O capítulo 5 descreve as características de quem é membro do corpo de Cristo. E este é bem-aventurado porque chora diante dos seus próprios pecados. Só esta afirmação deveria nos fazer pensar a respeito da nossa postura, que muitas vezes se assemelha com a postura do profeta Isaías no capítulo 5 do seu livro, onde ele está amando de Deus, denunciando o pecado de toda a nação, mas nos distancia da postura do capítulo 6, quando ele se enxerga diante de Deus e reconhece, antes de tudo, o seu próprio pecado. É muito interessante que isso, que é iniciado no capítulo 5, chega até o capítulo 7 com uma força incrível, onde Jesus vai falar que a verdadeira espiritualidade é aquela que tem efeitos concretos. A espiritualidade que Jesus de fato nos orienta a ter não é uma espiritualidade estética, um borrado de tinta. Pelo contrário, ele inclusive questiona os fariseus por eles viverem desta forma, e chama os fariseus de sepulcros caiados, ou seja, covas cobertas por cal, bonito por fora, branca como essa parede que o pastor José Antônio pintou, mas por dentro só existe morte, podridão, fedor, desolação. Esta espiritualidade puramente estética não serve para a igreja. Jesus fala a respeito disso de uma forma muito contundente ao dizer: vocês são um povo que me adoram com os lábios, mas o seu coração está afastado de mim, está longe de mim. Eu não tenho domínio sobre o seu coração, portanto eu não sou Deus em sua vida. Deus não deseja ser uma parte dos nossos dias. Deus não deseja ser uma opção numa prateleira. Deus deseja ser o centro. E uma coisa que é impressionante é que diante deste desejo de Deus, dessa inclinação dele, não cabe negociação. Ou seja, para sermos servos de Deus, devemos ser completamente voltados a Deus. Ele é o centro de tudo, e a adoração deve ser consonante a esta ideia. Ou seja, da mesma forma que Deus é o dono do meu interior, Ele se expressa por meio do meu exterior. O que o profeta João vai chamar de obras de arrependimento. Quem se lembra daquele bicho, daquele item do folclore brasileiro chamado curupira? Quem se lembra? A característica física preponderante qual é? Quem lembra? Os pés voltados para trás. E o sentido dos pés voltados para trás é justamente a confusão. Porque enquanto os caçadores imaginavam que o curupira estava correndo para lá, estava correndo para cá. Tem gente que vive uma espiritualidade curupira. Com os lábios professa a Deus, mas os passos, os atos, os pensamentos, as escolhas, não foi para isso que Deus nos chamou. Deixa eu fazer isso de forma
mais clara: isto não serve, não presta. Estamos nos enganando se vivermos algo puramente exterior. Isso é tão radical que Jesus chama de hipócrita aqueles que vivem desta forma. E no início do capítulo 7, Jesus começa a falar: você fala do cisco do olho do seu irmão, mas não tem condição de reparar na trave que está em seu próprio olho. Aqui a hipérbole é absolutamente necessária. Um cisco e uma trave. Mas porque está em meus olhos eu não entendo, não vejo, não compreendo, porque estou ocupado demais criticando os outros. Ei, não julgueis para não ser julgados, porque da medida que julgares, assim serás julgados. Então eu não posso, por causa dessa palavra de Cristo, avaliar se algo é bom ou ruim. Por exemplo, Lucas está tocando e de repente toca uma nota errada. Eu não posso falar que ele errou, é isso que a Bíblia está ensinando? Não, absolutamente não é isso. Não julgar para não ser julgado, não paute a sua vida na crítica a outrem. Paute a sua vida espiritual na correção dos seus problemas diante de Deus. Como é que se corrige problemas diante de Deus? Humilhando-se debaixo da potente mão de Deus. E não se humilha na frente dos outros. Tem gente que, por causa das mídias sociais, passou a sentir orgulho da sua humildade. Então vai orar e tira uma selfie orando. Eu não tenho nada contra vídeos devocionais na internet, pelo contrário, eu só não faço porque eu não consigo. Muita vergonha na câmera, é incrível. Colocou uma câmera na minha cara, eu travo, não sai. A voz da Frida, a cara aguda é esquisita, eu não consigo ainda. Mas o problema é viver só disso. Esse é o problema. O problema é quando toda a espiritualidade é aquela que todo mundo vê. Esse é o problema. O problema é quando tudo que se tem diante de Deus é aquilo que só se faz na frente dos outros. Este é o problema. Espiritualidade verdadeira nós encontramos no capítulo 6 do texto de Mateus, quando Jesus fala: não ore nas praças públicas, mas ore dentro do seu quarto, porque lá, em secreto, o seu Pai te ouve e te recompensa. E é muito interessante que, no final de tudo isso, Jesus faz uma comparação entre aquele que escuta a palavra de Deus e a pratica, e o que escuta e não a pratica. Ou seja, aquele que tem uma espiritualidade concreta, ouve a recomendação e segue a recomendação, ou aquele que tem uma espiritualidade semântica, ideológica. Gosto das ideias de Jesus, mas as minhas práticas são outras. Gosto do nome de Jesus, do sacrifício de Jesus, mas a minha vida é pautada em outra coisa. Diante disso, no verso 24, a Bíblia nos ensina o seguinte: Mateus capítulo 7, verso 24 em diante. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Perceba que é exatamente a mesma circunstância que as casas são colocadas. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Eu gostaria, para ilustrar, da presença de três homens, três pessoas. Os três encostaram as costas nessa parede aqui, viraram para lá. Pode passar isso. Muito obrigado. É muito simples entender a dinâmica sugerida por Deus. O pastor Roger vai ser aquele que pratica, mas sem ouvir. É um grande risco que corremos.
a impulsividade das obras humanas e achar que com isso Deus está comprometido conosco e não nós com Ele. Tem gente que acha que dirige a mão de Deus ou o plano de Deus para a sua própria vida. Não, você não dirige os planos de Deus a respeito da sua vida. Ele dirige a sua vida. Ele é o Senhor sobre a sua vida, não você. Tem gente que acha que aquela palavra de Deus, onde afirma que as bênçãos do Senhor o seguirão, acha que dá para ficar brincando de pega-pega com Jesus. Eu erro, Deus tem que vir atrás de mim. Corre atrás do prejuízo, Senhor. Faz alguma coisa. Absolutamente não tem nada a ver com isso. Um pouquinho, Felipe, por favor. A afirmação bíblica de que as bênçãos do Senhor nos seguirão é uma afirmação onde Ele é o guia. Vai para frente agora. Agora você para. Agora você vira para cá. Agora você para. Agora você vira para cá. Agora você para. Se necessário for, Ele nos traz de volta. Pode retroceder, pode voltar, porque tem coisas em você que eu quero mexer. Pode retroceder. Opa, está pronto. Pode seguir. Esta é a bênção de Deus que nos segue, onde Ele é o guia. Entende isso? Obrigado. Aquele que só pratica sem escutar o que Deus diz, não sai do lugar. Só tem uma perna, só pratica. Tenta chegar até lá, sem mexer na perna esquerda. Não dá outro passo. Não mexe a perna esquerda. Tenta chegar até lá. Não tira daí. Vamos. Parou. Quem só pratica sem escutar o que Deus diz, não sai do lugar. Tem aquele que só ouve. Perna esquerda. Chega lá. Vamos. Cadê o alongamento uma hora dessa? Não sai do lugar. Olha só que coisa bonita. Ouve, pratica. Ouve, pratica. Ouve, pratica. Ouve, pratica. Ouve, pratica. Prática. Prática. Só prática. Prática. Escuta. Escuta mais um pouco. Vem mais um pouco. Onde é que nós estamos? Se estamos estagnados, o erro não está em Deus. É porque ou praticamos o que não ouvimos, ou ouvimos e não praticamos. O texto correlato a este no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, fala de casas que aparentemente estão próximas. Ambas estão num ambiente idêntico e são idênticas, mas uma foi feita após o seu alicerce alcançar uma profunda escavação. Fala que o prudente é aquele que afunda os seus alicerces, escava fundo na rocha. Quem disse que viver a plenitude da presença de Deus é do dia para a noite? Quem disse que conhecer os segredos do coração do Senhor se faz depois de assistir uma temporada inteira da sua série favorita e antes de dormir você deita a cabeça no travesseiro e diz: obrigado, Senhor, e começa a roncar e a babar? Quem disse que assim você será profundo em Deus? Quem disse que para ser profundo em Deus basta escutar? Quem disse que ser profundo em Deus basta praticar? E não se esqueça, as circunstâncias adversas virão, não se discute isso. A chuva forte virá sobre aquele que ouve e pratica.
A chuva forte virá sobre aquele que só ouve e sobre aquele que só pratica. Os dias ruins virão. Te enganaram se disseram para você que seria um mar de rosas. Não é, não será, jamais será assim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, disse Jesus, venci o mundo. A profundidade a ser alcançada em Deus é vital, porque quando a chuva chegar, quem ouve e pratica, continua ouvindo e praticando, ouvindo e praticando, e seguindo para o alvo, firme na rocha que é Cristo Jesus. E aí o desespero que dá, obrigado a vocês, é imaginar que tem gente que acha que cultuar a Deus é vir para a igreja. O culto coletivo que prestamos ao Senhor é um auxílio para o culto individual que prestamos a Ele todos os dias. É uma referência, é um indicativo, não é a totalidade. Sabe qual deveria ser o ambiente de culto mais profundo, mais santo da vida da igreja? A intimidade do nosso lar. Lá. Onde a gente não usa máscaras. Lá. Onde a gente não se preocupa com o que as pessoas vão pensar. Lá onde você não esconde a barriga que você puxa na frente dos outros. Lá. Onde seu marido estiver acordando com o cabelo no dia. Lá. Onde a sua mulher fica revirando à noite porque você não para de roncar. É lá. É nos defeitos mais essenciais que nós adoramos a Deus de forma perfeita. Tendo um culto coletivo, essas reuniões gerais, como indicativos, direcionamentos, mas não a plenitude do culto. Lembra de Lucas capítulo 6? Casas parecidas, submetidas à mesma circunstância, uma cai, a outra permanece. A diferença, portanto, nunca será estética. A diferença, portanto, nunca será visível aos olhos carnais. E sabe por que a gente investe tão pouco na vida espiritual, nas disciplinas espirituais? Porque ninguém vê. Não dá like. Ninguém vê. Ninguém vê. É só faça um teste próximo final de semana. Quanto tempo você investiu na sua estética para vir para cá? E quanto tempo você investiu na sua espiritualidade para vir para cá? Ou por causa da estética você briga antes de vir para cá e arruina a espiritualidade? Olha que loucura, marido e mulher vêm dentro do carro brigando por causa do horário, se ofendendo, xingando um ao outro, e chegam aqui e querem prestar um culto a Deus de forma santa. Como? Quanto tempo nós estamos investindo naquilo que de fato exige tempo? E se dedicássemos esse tempo que se perde em algo que se possa investir? O que seria das nossas vidas e daqueles que estão ao nosso redor se esta casa, que é a habitação de Deus, for fincada na rocha? E onde foi surpreendido numa tarde, num parque, junto com um pastor amigo dele, tomando um sorvete no banco de um parque, o pastor parou e falou assim: Mude, eu estava pensando,
O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de uma pessoa que se coloca inteiramente à disposição dele. O que estava tomando sorvete pediu para repetir. Falou, repita isso, por favor. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de uma pessoa que se coloca inteiramente à disposição dele. Naquele momento, o Espírito Santo encheu o coração deste nosso evangelista. E ele entrega-se completamente ao Senhor, de uma forma íntegra, perfeita. Hoje foi um dos maiores evangelistas do século passado, pregando e por meio dele o Espírito Santo convertendo milhares de pessoas. Tatuapé ainda não viu o que Deus vai fazer por meio das nossas vidas. Quando ouvirmos e praticarmos as palavras do Senhor.